Saúde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 28, né? Dia 28, último mês. Aí, a última semana, né? Expectativa. Mas não muda muita coisa não, né? Vai ter que trabalhar do mesmo jeito, né? Continuar com a sua penitência diante do Senhor. Não muda nada não, que 2023 vai ser melhor que esse. Vai se você se esforçar. Vai se você fugir daquilo que possa te fazer mal. Vai se você deixar e alcançar a misericórdia de Deus. Deixar o velho eu e deixar tudo que contradiz a vontade de Deus na nossa vida. Só vai assim. De outra maneira não vai não, viu? 2023 vai ser melhor que 2020. Vai, se você continuar, ou eu continuar, errando diante de Deus, levando a nossa vida de qualquer jeito, vai ser pior. Porque Deus, ele é ilimitado para uma série de coisas. Mas ele é limitado com o pecador, viu? Ele tem hora que ele pega e diz, vem aqui, vamos ajustar as nossas contas. É assim que Deus é. Tem muita gente que diz, mas Deus é só amor, pastor José Carlos. Por que o senhor fala isso? Não, é que você só leu uma parte. Lê tudinho, aonde você achou que Deus é amor, que nós vamos encontrar em vários segmentos bíblicos que Deus não é só amor. Deus também, ele é justiça e, acima de tudo, juiz sobre qualquer outro juiz. Então não se deixe se enganar. Nossa vida espiritual não está vinculada à passagem de um ano para o outro, mas está vinculada a tudo que você procura trazer para a tua vida espiritual. Traga a riqueza de Deus permanentemente para a tua vida, que não vai precisar você chegar em 2023 para que ainda esse ano dá tempo, essa semana, de Deus te surpreender. Dá tempo porque o nosso Deus, ele se alegra quando nós nos posicionamos de fato segundo o querer e a vontade dele. A leitura de hoje está em 2 capítulos, se dá tempo, né? Porque às vezes não dá tempo. Romanos 3, capítulo 3 de Romanos, e versículo 9. Desde já agradeço a todos que se comprometem praticamente todos os dias, ficar aí 1 hora, né? Eu aqui sentado, vocês aí, glorificando o nome santo do Senhor. Vamos aprender junto, não aprender comigo, porque não tem como você aprender comigo. Nós só aprendemos da onde nós extraímos toda a sabedoria. Não tem pastor bambambam em nada não, viu? Bambambam é Deus. Grande é Deus. Maior ainda é Deus. E além do maior ainda é Ele. A Bíblia diz que não há nada igual a Ele. E é isso que eu acredito. É isso que eu aplico através do conhecimento que a palavra nos permite a nos tornarmos conhecedor. Agradeça a Deus por todos os passos que Ele tem te feito andar nos dias atuais. Por mais que as dificuldades venham, esse ano foi terrível, o outro foi também, mas alegra-se no Senhor, todos nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou e estamos aqui para glorificar o nome dEle. É motivo de exaltarmos o nome dEle ilimitadamente. Viu? Obrigado. E que vamos para a palavra do Senhor nesta noite, porque o Senhor está firme ainda com a promessa dele para mim e para a tua vida. Vamos ler o primeiro versículo de hoje, Romanos capítulo 3 e versículo 9, para a meditação de todos nós. Maria Cícera, boa noite e a paz do Senhor, pastor abençoado. Amém, que Deus abençoe tua vida, tua família, teu chamado, e vamos para frente, viu? Vamos sempre para frente. O que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 9. Vamos lá? Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não? Já demonstramos que tanto judeu quanto gentil estão todos subjugados pelo pecado. Eu já vi pessoas dando um certo vestígio ou sinal que ele é mais santo que o outro, que ele vai para o céu e o outro não. Eu já vi gente que anda na igreja tremendo. Que santidade. Santidade não é isso. Santidade
Ela te convence de dentro para fora e não de fora para fora. Entenderam agora? Aquela pessoa que tem aquela santidade por fora, que quer convencer quem está por fora a ver a santidade nele. Nós, ninguém, Luiz Carlos, a paz do Senhor, meu filho, ninguém entre nós, nenhum ser humano, nenhum servo de Deus, pode dizer, eu sou mais santo que B, eu vou para o céu e o outro não. Porque muitos que dizem, eu sou, na realidade não é. Boa noite, a paz do Senhor, Luiz Carlos, que Deus te abençoe. Muitos que dizem que ser, não são. Essa é a grande confusão. Por que esse versículo diz isso? Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? É o ponto de interrogação. É uma pergunta. Já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentil estão todos subjugados pelo pecado. Não existe uma nação mais santa que a outra. Existe a nação que deu lugar a Deus. E aí sim se santificaram. Não existe o crente mais crente que o outro. Porque afinal todos nós cremos. Mas muitos de nós não colocamos em prática aquilo que nós conhecemos e que Deus nos deu posse. Muitos de nós pegamos aquilo e desfazemos, deixamos de lado, entende? Mas não existe. Ele teve a mesma oportunidade que você e eu. O crente santarrão demais, alguma coisa ele esconde. Pastor, é verdade. A Bíblia diz que você não precisa ser maior que ninguém. Quem tem que ser maior na tua vida e na minha vida é a presença de Deus. Existem pessoas com poder muito mais trabalhado do que eu. Mas por que ele tem um poder a mais que eu, que não deixa ele maior? Que a Bíblia diz assim, quanto maior você for, menor você deve ser. Entendeu agora a confusão? Porque tem pessoas que dizem, eu conheço homens e mulheres que são extremamente dedicados às coisas de Deus. É lógico que quanto mais você busca, mais você tem. Mas isso não te dá o direito de ser maior e nem subjugar ou julgar a outra pessoa. Entendeu? É muito fácil de entender isso. Porque quanto mais Deus te dá, mais simples você fica. Quanto mais Deus te dá, mais humilde você fica. Quanto mais Deus te dá, mais manso você fica. Até a palavra de Deus diz, bem-aventurado o manso. Bem-aventurado aquele que chora, porque serão consolados. Mas por que vai ser consolado? É porque de repente o teu choro e o meu choro não é se lamentando para as pessoas, mas é de joelho glorificando a Deus e dizendo, Pai, está difícil, mas eu creio que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Seria hipocrisia da minha parte, porque se Deus me abençoa e eu de repente começo aí a querer ser maior que alguém. Não tem como, o maior na minha vida e na sua vida ainda é Jesus de Nazaré. Entenda e se convença disso, porque quem tem que ser maior nas nossas vidas é a presença inefável do Senhor nosso Jesus. Está conosco também nesta noite meu amigo Júnior, a paz do Senhor, que Deus abençoe. E dá um abraço, é um menininho, meu bem, dá um abraço nele, dá naquela que você vai estar dando nele, tá? Que Deus abençoe a tua vida, meu filho. Feliz Natal aí para todo mundo, tá? Não só pro Júnior, não. Eu não sou muito negócio de Natal, não. Natal é ter dinheiro, saúde, né? Antes dessas duas coisas, ter Deus. Você acordar com Deus. Tu sabia que tem certas coisas que o crente não poderia comemorar de jeito nenhum? E uma delas é o Natal. A outra é o Papai Noel. Papai Noel não é bíblico, viu? Cuidado para você não ensinar o teu filho que ele tem que ser devoto àquilo ali, viu? Toda a tua devoção é voltada para Deus, amém? Chega de puxar a orelha, né?
Então vamos entender qual a conclusão. Romanos 3, capítulo 3, e versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Respondeu não. Já demonstramos que tanto o judeu quanto o gentil estão todos subjugados pelo pecado. Quer dizer que não tem irmão mais santo que o outro. A sua santidade eu tenho que ver. Deus é quem adapta isso em você. A sua santidade não é para você sair dizendo que você é mais santo. Igual certas pessoas que pegam um púlpito e dizem: essa semana passei eu para a glória do Senhor. Não é assim? Jejuando. Meus parabéns, viu, Santa? Você já recebeu o seu aqui na terra. Jejum é coisa que você faz em segredo. Jejum é coisa de intimidade muito séria com você e Deus. Você não tem que estar no púlpito se exaltando, não, que você não é maior do que ninguém. Vai ver que um que nem jejuou está mais bem abençoado que você, porque você e eu fazemos um jejum com um único propósito: mostrar à igreja que você jejua. Ô meu irmão, vai fazer dieta que você peca menos, viu? Jejuar é um segredo, você não tem que estar anunciando isso para a igreja inteira, não. Presta atenção, viu? Presta atenção. Eu não vou mais ver o teu trabalho aí, não, pastor. Nem saudade eu sinto de bode, viu? Eu trabalho com ovelha. Bode, quem trabalha é Cristo. É Ele que transforma o bode em ovelha, se o bode dá lugar, tá? Não sei quem foi outro dia que falou para mim: pastor, o senhor tem umas palavras muito duras. Duro é eu deixar de falar e eu ir para o mesmo lugar, viu? Que muitos vão para o inferno. Eu sou um estilo de pastor que existe em todo o meio do povo de Deus. Existe aquele que é de apacentar, existe aquele que é só de zelar de longe, e existe aquele que aplica vacina, começando em mim mesmo. Entenderam? Existe aquele pastor que ninguém gosta dele quase. Eu mesmo quase ninguém gosta. Tem que conhecer eu muito para gostar. Mas eu não estou aqui aplicando a palavra para você gostar de mim. Eu estou aqui aplicando a palavra porque eu sei que é a palavra que muda e que dá estrutura nova para mim e para você. É a palavra que é o teu e o meu alimento. É a palavra que edifica mudança na minha vida e na tua vida. É a palavra que é a tua bússola e a minha bússola para seguir adiante, caminhando nessa terra tão difícil que nós vivemos. Mas muitos de nós já retrocedemos, não queremos mais a palavra. Queremos ouvir aquilo que nós queremos. Mas o Senhor ainda é Deus sobre a minha vida e a tua vida. E Ele zela, alertando a cada um de nós, às vezes com palavras doces, mas muitas vezes a palavra ela é amarga. Muitas vezes ela macia, mas ela também corta. É essa a razão. E nós não estamos querendo mais palavras que cortam, de jeito nenhum. Olha, eu já estou em Cristo, nenhuma condenação é. Ainda bem que está lá escrito, né? Em Cristo, né? Se não estivermos realmente em Cristo, estamos perdendo o nosso tempo. Sejam observadores da palavra. Sejam mais ligados ao que a palavra nos revela. Tenha esse compromisso e tu verás como grande é Deus na tua vida. E na minha também. Vamos. Muitos de nós até dizem assim: olha, eu tenho a consciência livre, estou livre dos meus pecados. Todos nós estamos por baixo do pecado. O quê, pastor? Eu vou provar que é. Todos nós estamos por baixo de uma camada. O pecado está aí. Nós vivemos no meio do pecado. Mas o que faz você surgir acima dele? A tua e a minha fé. A nossa fé, a nossa dedicação, o nosso amor às coisas de Deus vai fazer notório a força dele dentro de nós. Vai fazer você se sobressair sobre tudo isso. Há um versículo em Provérbios, capítulo 20, versículo 9, que diz assim: quem pode declarar, olha só, tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados. É Provérbio que está falando, não é eu não é pastor Zé Carlos. Quem pode aí declarar
Tenho eu consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados. Quem aí pode? Você pode? Ninguém pode. E quando estivermos debaixo, aqui, nesse lugar, neste planeta, nenhum de nós podemos dirigir-se às outras pessoas dizendo: ei, você é pecador, eu não. Tem gente assim, que é uma santidade, pode saber que esconde alguma coisa. Quando Deus não me deu o direito e nem te deu o direito de subjugar ninguém. Deus te deu o direito de permanecer firme na presença dele e cuidando de aplicar aquilo que ele manda, ouvindo o que ele está te falando e me falando e seguir sempre adiante. Se puder ajudar o teu irmão que está saindo fora da rota, pare um pouquinho a tua caminhada, vá lá, ajude ele, mas quem tem que levar a cruz dele é ele, não é você não, viu? Assim que você colocou a cruz de volta nas costas dele, que você viu que ele está caminhando, pegue a tua e siga adiante. E não se vanglorie disso. Eu ajudei o irmão fulano. Se não fosse eu, ele não estava nem... Se não fosse o quê? Assim como ele, você hoje está ajudando ele, um dia você foi ajudado também. Não estou falando aqui de financeiro não, viu? Estou falando ajudando. Às vezes eu fui lá e eu preguei para ele aceitou Jesus. Não é para você cantar de galo, não, porque existe um problema bem aí. A Bíblia diz que a nossa eloquência, a palavra a qual Deus coloca na nossa boca, nós nos dirigirmos até então, até aquela pessoa que está com sede, precisando de ouvir a palavra, e nós ali então aplicamos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos enchido, e derramamos isso na vida da pessoa, né, Evelyn Scalixto? Né? Seja bem-vinda. Então nós pegamos essa ferramenta, né? O Vilmar Miranda, a paz do Senhor, meu irmão. Para quem não sabe, o Vilmar Miranda é da Barra do Bugre. Então, irmãos, eu entendo assim. Você pega a palavra de Deus, Deus te dá ela, você entrega a pessoa certa, e ali quem vai mover, quem vai fazer a mudança, quem vai convencer, não é o poder da minha eloquência pregando, mas é a virtude do Espírito Santo. Não é você, viu, bacana? Nem eu. Nós não temos poder de convencer ninguém. É dois cumprimentos. Você pregando e o Espírito Santo trabalhando. Isso se você tiver ele na vida. Porque se você pregar sem a presença do Espírito Santo de Deus, talvez não, Deus vai honrar por uma questão única e soberana, porque ele é Deus. E você está falando no nome dele. Mas muitos de nós já estamos desaprovados diante de Deus e continuamos ganhando alma. Mas como isso pode acontecer? É simples, vamos voltar para a palavra. Pedro vem correndo até Jesus e diz assim para Jesus: ei Jesus, tem ali um fariseu ali, um todo errado, dizendo que o Senhor salva, cura, liberta. E Jesus, mas isso não pode. E Jesus calado olhando para ele. O que Jesus vira e diz para ele? Vocês aí sabem, né? Ele diz: ei, se não está contra nós, está a favor. Deixa pregar. É por isso que lá no livro de Apocalipse e outros livros, que deixa bem claro que muitos terão uma surpresa terrível lá em cima quando chegar no céu. É mesmo, pastor, eu nunca entendi. É fácil de entender. Ah, pastor, Jesus, mas eu preguei no teu nome. Pessoas foram curadas. E ele vai dizer: apartai de mim que eu não te conheço. Eu simplesmente tinha e tenho compromisso com a palavra minha. E se você usou ela, amém. Outras pessoas ouviram, outras foram curadas, mas infelizmente você por si não se salvou. Não se dedicava, não era verdadeiro, era injusto, era um ladrão da lã da minha igreja. Essa é a realidade. Então por isso o provérbio diz: quem pode declarar? Tenho eu consciência que estou livre de todos os meus pecados. Provérbio capítulo 20, versículo 9. Confere na Bíblia tua aí. Você não tem esse direito, nem eu, viu?
Que hoje eu posso estar aqui numa santidade terrível e amanhã eu posso estar num bar, casamento destruído, todo arrebentado, voltado lá na droga, por questão de ser arrogante, prepotente para frente. Nós andamos para trás de Jesus, nós não andamos na frente dele, não. Essa é a grande questão. Hoje você pode ver eu aqui pregando, estou te dando um exemplo, mas amanhã você pode ver eu com a vida totalmente destruída. Entenderam? Então por isso esse versículo faz esse questionamento. Quem pode declarar? Todos nós estamos sujeitos a cair. Mas a Bíblia diz, ó filhinho, lembre que você tem um advogado. Oh, glória a Deus. Todos os dias Deus perdoa as nossas falhas. E tem pessoas que servem a Deus numa santidade assim que ele traspassa o limite. Não, você é ilimitado para buscar as coisas de Deus, mas você é limitado para querer ser maior que o outro. Deus não me deu e nem te deu essa autonomia e nem essa direção. Entenda isso. Quanto mais cheio, menor você deve ser. A Bíblia diz assim: quanto maior for, menor tem que ser. Entendeu? Mas tem gente aí, tem pessoas que não estão nem aí. Parece um trator quando anda. Eu sou o bicho todo inchadão, parece que vai até explodir. Até para falar, fala diferente. Já viram, não? Em casa chama a mulher essa praga. Não sei o quê. Agora, na igreja, não. Eu saúdo os amados com a inefável paz do Senhor. Amados, estava eu hoje meditando, vai ver, nem meditou coisa nenhuma, na preciosa palavra do Senhor, e o Senhor falara comigo. Você olhando aquele homem falando, você diz, misericórdia, isso é o melhor homem deste planeta. Quão feliz deve estar a esposa dele com ele. Mas nem tudo que brilha é ouro. Não é verdade? Nem tudo que brilha é ouro. Viu? Pode ser uma marmita, aquele sorrisalzão. Lembra que já comeu marmita aí? Também brilha, e brilha bom. Você vê se você bater uma lanterna, parece um diamante desse tamanho, né? Aquelas marmitas. É malmita ou marmita? É mal, né? Marmita, é. Dá um foco de lanterna nela. Jackson Gonçalves, Pai do Senhor, pastor. Sou eu, irmão Jackson da Marilândia, que trabalhava no posto de gasolina. Saudade de vocês também, meu filho. Qualquer hora dessa a gente passa por aí. Eu acho que está muito perto de passar, né? É só ajeitar uns negócios aqui que eu acho que a gente vai ter que ir aí para essa banda aí, logo, logo. Mas vamos ao assunto. Então nem tudo é como muitas vezes nós vemos. Procure ter um pouco mais de aliança com Deus, que o Senhor vai te revelar exatamente quem é quem. Porque quem tem olhos de águia, como a Bíblia diz, que é o Senhor quem tem, mas Ele te permite também ter. E muitas pessoas estão vivendo com uma máscara muito grande. Eles mesmos trazem para si glórias que não existem. Eles mesmos se autocapacitam acima do outro ser humano. Dentro da igreja a gente vê isso. É aquele andado manso, aquela coisa que você diz, meu Deus, aí é poder de Deus purinho. Tinha um pastor aqui, eu não vou lembrar o nome dele, ele era bem neguinho. Ele é lá de Campo Verde, eu acho que é hoje. Ou é Primavera, eu não lembro bem mais. Eu não lembro o nome dele. Ele era muito engraçado, todo atrapalhado. E as pessoas o repudiavam exatamente por ele ser assim. E por não conhecer quem era ele na mão de Deus. Ele não andava todo durinho, não, todo cheio de cuidadinho. Em casa é um monstro. O que adianta eu ter uma personalidade para a igreja e outra para a minha vida pessoal? Devemos ser originais, irmãos. Seja nós mesmos. Do jeito que eu sou aqui, é o dia a dia. Tem pessoas aí que conhecem, eu sou assim. Mas tem coisas que está tão grande. Nós estamos vivendo um grande teatro dentro da igreja, onde homens estão se proclamando praticamente Deus.
E o culpado disso muitas vezes somos nós que conhecemos, mas a preguiça é muito grande. E aí nós não buscamos. Nós depositamos nessas pessoas a confiança. Isso a pessoa vai confundindo e vai ficando grandão. Isso está errado. Nós não somos grandão, somos apenas vasos e feito de barro. E a hora que Deus quiser quebrar, Ele quebra. Mas muitos Deus deixa para quebrar no final da festa. Porque Deus, Ele é longânimo. Então nós devemos ter, sim, não só viver de aparência, uma santidade de aparência. Não viva dessa forma. Porque quando nós nos dirigimos à igreja com uma santidade que nós não vivemos, já estamos assim, até então, pecando contra Deus. É a mesma coisa de nós estarmos mentindo. Sejam originais. E o Senhor vai te exaltar do jeito que você é. Tá? Seja original. Romanos capítulo 1 e versículo 18 vai nos revelar a seguinte revelação. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela a injustiça humana. É o que eu estou acabando de falar aqui. É a palavra que está falando, Romanos capítulo 1 e versículo 18, que diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, veja bem que tem os homens no meio, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Quando nós olhamos isso a ZML, tem uns postos assim, né? Tem políticos assim, deu um pique aí, né? Mas vamos embora. Então, por que Deus está extremamente não preocupado, que Ele não precisa se preocupar? Quem deveria estar preocupado seria nós. Ou aquele que está cometendo esse tipo de comportamento dentro das igrejas. Portanto, a ira de Deus já está revelada do céu contra a impiedade e a injustiça dos homens. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, é isso. Pessoas sentadas na cadeira de Moisés que não tem nada a ver com Moisés. Mateus capítulo 23 está lá escrito. Senta na cadeira de Moisés, mas não é Moisés. Tem a obra como sobrevivência. Tem a obra como um negócio. Tem a obra para praticar injustiça. Tem a obra para a prática do próprio pecado. Tem a obra para o seu luxo e sua bela e boa mordomia. Tem a obra como escárnio, todo dia, arrancar dinheiro. Tem a obra voltada para isso. E a obra de Deus não foi, de maneira nenhuma, dirigida até o homem com esse propósito. A obra de Deus é para alimentar aquele que tem fome. Aleluia! A obra de Deus é para revelar o rio da água da vida. Que aquele que bebe nunca mais sente sede, assim diz o Senhor. A obra de Deus, ela é voltada para o crescimento. A obra de Deus, ela é voltada para o contato maior com Deus. A obra de Deus, ela é dirigida à minha vida e à tua vida como uma parte que nos aquece, que nos alimenta. Nós vamos para a igreja e voltamos glorificando a Deus, porque afinal o pastor que está ali adiante, ele tem convicção de que faz, aleluia, aquilo que Deus determinou para a vida dele. Mas muitas igrejas nós vamos saindo de lá e é triste, porque nós percebemos que é uma grande malandragem. A pessoa não está mais convicta que temos que ir buscar almas, mas estamos convictos do que entra financeiramente. Uma certa vez um pastor me perguntou, ele era meu chefe, eu fiquei muito grilado quando ele disse isso. Pastor José Carlos, o senhor precisa aumentar a arrecadação dessa igreja aí. Aí fiquei olhando assim. Antigamente, os pastores de antigamente cobravam das igrejas: ei, você precisa aumentar o número de alma aí. Estou mandando uma equipe para ir, faz uma campanha, aleluia, faz aí um sábado e um domingo abençoado de palavras essas poderosas para o resgate de alma. Era a intenção antigamente. E hoje a intenção é essa. E muitos pastores já não são mais, irmãos. A intenção é outra.
Viu? Vamos para a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que ela é revelada. Então, contra esse povo, em Romanos capítulo 1, 18, diz: portanto, a ira de Deus já está pronta para chegar até eles, mas não é no teu tempo e nem no meu tempo. Tudo é no tempo de Deus. Viu? Romanos capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, eis indesculpável o homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas pratica exatamente as mesmas atitudes. Tu entendeu? Eu já vi isso. Eu já vi um pastor adúltero colocando, fervendo para pegar um outro irmão que era adúltero. Depois, assim que tratou o caso desse irmão, foi tratado dele, ó, o adultério era muito mais velho. O que a Bíblia diz? Quando for tirar, viu, a catarata do olho do teu irmão, cuida, porque você tem uma viga, uma trave dentro do teu. Primeiro tire a trave do meu olho, para que depois Deus, se assim permitir, você vá lá ajudar o teu irmão. Não é para você tirar nada, não. Deus não te deu e nem me deu autonomia para tirar nada de ninguém. A Bíblia diz que é Ele quem tira o pecado do mundo. Não está escrito lá, pastor José Carlos é quem tira todo o pecado do mundo. Não, está escrito que Ele, Jesus de Nazaré, é quem tira, quem lava, quem redime, quem levanta. Aleluia, se estiver morto Ele dá vida, e vida essa com abundância, como Ele sempre diz. Temos que nos cuidar, irmãos. Cuidar muito da nossa vida, viu? Ah, mas eu vi a irmã, o irmão, cuida da tua vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Cada um no livro de Naum, como eu sempre digo aqui, a Bíblia diz lá no livro de Naum, capítulo 1, não sei se o versículo é 3 ou 4, não lembro, mas está lá no livro de Naum, vai lá e que você vai achar. Está escrito assim, que o Senhor não tem ninguém por inocente. Quando ele está falando isso, ele está falando para esta geração que praticamente ninguém é inocente. Todos conhecem quem é Deus. Então nós temos que cuidar muito. Viu? Porque, portanto, é indesculpável, não existe desculpa. O homem, seja quem for, quando julgar, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas pratica ou vai praticar a mesma coisa. É por isso que a Bíblia diz que se tu está de pé, cuide para que não caia. Mas se você está de pé, não te dá o direito de subjugar e julgar ninguém. É você orar e lançar até a eles, aleluia, o óleo que Deus derramou na tua vida. Isso é amar o teu irmão. Julgar é fácil, irmãos. Eu já fui julgado tantas vezes, hoje nem li. Vivo a minha vida aqui nessa sala, aqui sentado, falando de Deus. Um dia estou bem, outro dia estou esquisito, mas todos os dias eu estou aqui. E cuido da minha vida. Vida dos outros. Não tenho interesse de saber. Porque em Romanos capítulo 2, versículo 1, vai cortar esse direito que nós pensamos que temos. A maioria de nós. Viu? Nós não temos esse direito de julgar ninguém. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo também 1. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Por que esse versículo? Vamos voltar lá atrás, no tempo de Jesus. Naquele tempo, se você passasse pela circuncisão, era um cortezinho que fazia, né? Depois você estuda aí. Era um corte que fazia, todos os homens tinham que ter aquilo, perante a lei. E os anciões, os fariseus, aquele povo todo, começou então a eles a informar que quem não fosse não era do povo de Deus. Era uma marca. Era uma marca, porque não adianta você ter marcas e não ter Cristo na vida. Eu conheço pessoas que têm as marcas, mas o Senhor não habita ali mais.
Por isso que quando Jesus vem, ele quebra a circuncisão, ele quebra. Passarão agora a viver não mais sobre o jugo da lei, mas passarão a viver sobre a graça. Porque a graça, ela estabeleceu em nós um contato muito mais forte. A graça consegue agora mudar o homem e a mulher de dentro para fora. Já a lei não. A lei era lei, era na marra, você tinha que fazer isso, pegar seu filho, bebê, e ir lá, senão ele não era considerado filho de Deus. E a graça não, ela estabelece que a graça é para todos. Todos têm esse mesmo direito. Entenderam o rolo agora? A graça, ela é gratuita. Não adianta eu ter marca, como muita gente diz, eu tenho 20 anos de crente, eu já orei, já curou. Filho. Mas como é que você está, a tua vida espiritual hoje? Você tem marca, mas não tem a tocha mais. Então não viva como o fariseu, como um judeu vivia, né? Não viva como eles. Ainda buscando marcas que estão exterior, não no interior. A graça, ela se sobressai a mais na nossa vida, porque ela não é por fora. A graça, ela nasce por dentro, quando você e eu damos lugar. E ela vai crescendo, tomando forma, e ao decorrer da vida você vai entendendo que precisa melhorar. E você entendia antes que não dava conta sozinho, mas agora a Bíblia diz, Jesus diz, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. É esse que nos alimenta. Dá lugar a Ele. E Ele vai fazer coisas notáveis na tua vida. Vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Esse versículo, ele termina o que eu estava falando. Através da graça, todos nós ficamos sujeitos ao juízo de Deus. Então, mesmo que vive na lei, como que vive na graça. Mas como assim ainda existem pessoas que vivem na lei? Existe. O povo de Israel ainda vive sob o jugo da lei. Eles nunca aceitaram Jesus. Eles nunca quiseram Jesus. O Jesus que eles imaginavam era um Jesus que era para ser rei. Eles nunca entenderam que o reinado do Senhor, ele abrange além da terra, vai além da terra. O verdadeiro reino dele está além da terra, que é os céus. Mas ele vai reinar aqui na terra, como a profecia disse há mais de 2000 anos. Vai acontecer isso. Ele vai reinar aqui nessa terra, para mostrar que ele é rei em qualquer lugar. Oh, glória a Deus. Então aqui Romanos 3, capítulo 3, versículo 19, diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, ou diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. A lei também fala do juízo de Deus. Mas Jesus veio e quebrou isso. Entendeu? Ah, pastor, quer dizer que agora pode virar na bagunça que eu não posso? Não. Todas as leis são regidas por Deus. Até mesmo os governos são regidos por Deus. Porque ai da nação que Deus não reger não tem esse controle. A Bíblia diz que triste é a cidade que Deus em vão vigia o sentinela, se Deus não estiver ali naquele lugar. Essa cidade está perdida. Assim como a nossa vida também. Amém? Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que eu estava falando antes. Todos nós pecamos. Estamos nós destituídos da glória de Deus. Estamos destituídos. E como que nós vamos reabilitar isso? Buscando enquanto é tempo. Se dedicando mais à vontade de Deus.
Todos nós fomos destituídos. Mas o Senhor nos alcança quando nós entregamos a Ele a nossa alma. Essa é a única saída de você e eu sobrevivermos eternamente. Não há outra saída, só há dois caminhos. Um que leva à perdição e o outro que leva à redenção, que vai ter misericórdia eterna na minha e na tua vida. Então, sabemos que Romanos 3, versículo 19 eu já li, né? Já li. Romanos 3, 23 que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 7, 14 diz assim, porque é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Vocês entenderam que a lei também era espiritual e ainda é? Pastor, mas como que lei? É simples, volta. Aonde Moisés estava escrevendo? A Bíblia não fala que Moisés estava escrevendo os 10 mandamentos? É fácil de entender. Deus escreve os 10, manda Moisés escrever os 10 mandamentos. E após isso, Deus então começa a reger as leis para aquelas épocas. Porque o homem sem nenhum tipo de controle vai virar baderna. Aí Deus então impõe a todo o povo que andasse segundo a lei de Moisés. Olha bem. E Deus foi dando a Moisés instrumento, força, conhecimento para atingir aquilo que Deus queria. E sobre essa lei, Deus julgava, e Moisés também julgava, o povo dele. Mediante essa lei, Moisés fazia até então os julgamentos. Se achasse falta, ou se aquela pessoa não se enquadrasse naquilo, ele era perdoado. Mas se ele se enquadrasse naquela lei, as leis eram terríveis. Vocês mesmos são cientes que as mulheres sofriam mais no tempo da lei. Porque eram poucas coisas que levavam o homem à morte. Mas a mulher bastasse adulterar. Quando foi que Jesus encontrou com Maria Madalena? Ela ia ser apedrejada. Não lembra, não? E Jesus vira e diz, quem não tiver pecado aí, que atire a primeira pedra. Ali já dá a entender que eu não posso julgar você. Aqueles que estavam ali com aquela intenção de apedrejar Maria, não fazia ideia que eles também deveriam ser apedrejados. Deus não colocou só o adultério naquele momento para ser apedrejado. Ele disse, tudo é quanto pecado aqui. Quem aqui não tem? Quem não tiver, atire a primeira pedra. Foi interessante essa manobra que Jesus fez ali. Quem não tiver pecado, e todo mundo olhou para ele e falou, poxa, eu também peco. Então pega essa pedra e bate na sua cabeça aí. Porque essa aqui ninguém vai jogar pedra nela não, porque chegou para ela o refúgio. Aleluia! O escudo broquel chegou na vida de Maria Madalena. Mas todos queriam apedrejá-la. E Deus, pelo contrário, falou, não. Aqui ninguém joga pedra em ninguém, não. Aqui você vai jogar amor, que eu vou te encher de amor, eu vou te encher de unção, e você vai olhar pela vida de Maria Madalena e abençoá-la, pedir a mim que a tire dessa situação como de fato tirou. Amém? Então nós éramos o que nós... Pois fui vendido como escravo ao pecado. Nós fomos entregues ao pecado, a Bíblia fala. Já nascemos pecando. Quando nós nascemos, já nascemos pecando. Pastor, um bebê só de mamar. Porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne, ela é que nos leva para certos caminhos. Tá bom? Tem que entender isso. Deixa o Espírito Santo, aleluia, crescer na tua vida, de dentro para fora, que essa carne é queimada em nome de Jesus.
Amém? Vamos para Romanos, capítulo 11, e versículo 32, que diz: porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência. Falei ou não? Que foi o próprio Deus que colocou nós embaixo do pecado, por baixo. Agora você vai entender por quê. Romanos 11, 32. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência. E sabe por quê? Porque Ele vai lançar a força dele lá dentro. Aquele que dá lugar vai sair desse patamar, desse sistema, a fim de usar de misericórdia para com todos. Entenderam agora? Ele joga e diz: não, eles vão saber o preço. Eles vão clamar pelo meu nome e eu vou tirar eles desse monturo aí. Eles vão se dedicar a me adorar e eu resgatarei eles com mão forte. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, nós estamos debaixo do pecado. Mas o que se sobressai é a minha fé, a tua fé, a minha dedicação, a tua dedicação a Deus. E Ele vai fazer você se sobressair sobre tudo isso, em nome de Jesus. Viu? Não deixe o pecado. O mesmo por baixo, o pecado não tem poder sobre a tua vida de te afogar, porque tu é propriedade do Senhor e Ele zela de você e de mim pessoalmente. Amém? Então Ele diz: porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ele está, ao mesmo tempo que Ele permite que nós ficamos debaixo disso aí, Ele também lança a sua misericórdia. Entenderam? Vamos para o último versículo dessa parte. Ainda tem mais 4 versículos, eu acho, né? Gálatas 3, versículo 22. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que crêem por meio da fé em Jesus Cristo. Entenderam agora aí? Né? Essa é a referência daquele primeiro versículo. Gálatas 3, capítulo 3 e versículo 22. E vem a confirmação de Deus, contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que crêem. A habilidade da fé. Aqueles que têm habilidade para crer. Só esses. Por isso que muitos são, né? Mas outros não são. Porque aquele que brincar debaixo dessa nuvem aí, vai ficar nela. No dia do julgamento do Senhor, infelizmente vai ficar nela. Vamos ler aqui mais 4 versículos, não estou eu equivocado? É isso mesmo, é 5 versículos. Já estaremos terminando. Romanos capítulo 3, versículo 10 vai nos dizer assim, como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. E não há nenhum justo nessa face da terra, não há. Nenhum sequer. E a Bíblia diz que olhou para baixo de Deus, procurando até então achar um justo. Mas pastor, nós que servimos a Deus não somos justos? Somos não. Boa parte de nós não somos justos. E a Bíblia diz que não é nem uma boa parte, é todos nós, sem exceção, não somos justos. Por mais que você procure a presença de Deus, ainda há vestígio de injustiça na nossa vida. Mas quando você dá lugar a Deus, quando você se entrega aos propósitos de Deus, que não fica com ladainha com Deus, Deus não vai mais te colocar com mais um, não. Você é um, porque você está de pé, com a cabeça erguida, determinado a vencer e ter um dia o gozo de ser justo. Tudo isso depende de você, viu? E de mim. Esforça-te. Emerson, Alessandra, que Deus abençoe, meu filho. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos para o outro versículo. Salmo 14 e versículo 1. Salmo não é capítulo, viu? Salmo é número. Salmo 14, versículo 1. Um salmo de Davi. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que não faça o bem.
Porque eu tive um patrão que ele era ateu. À toa, né? E quando ele capotou lá, o primeiro nome que ele gritou foi: meu Deus! Ninguém é ateu de fato. É porque nunca passou um esfrega. Porque isso é coisa que o tolo fala. Ele diz o tempo todo, diz no coração, ele diz no coração, a Bíblia diz, é no coração, mas não é nele, ele não passou um sufoco ainda. Ele volta até a fé ligeirinho demais. Então a Bíblia diz que ele diz: Deus não existe. Todas as suas atitudes, pode ver que o tolo, todas as atitudes deles são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Todos. É a Bíblia que está falando. São todos. Não há um que faça o bem. O que é encaixado para a vida do tolo. É chamado de tolo a pessoa que não se aplica a Deus, que não obedece a Deus, que não entra pelas portas, que não se coloca na posição real que um homem e uma mulher de Deus deva ser. É chamado de tolo. E é tolo, porque o tolo só pratica o que não presta. Tudo que ele faz não presta. É sempre puxando a sardinha pro lado dele, sempre ele é maior que os outros, tudo ele é maldoso. Se ele puder extrair, roubar de alguém, ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele rouba casamento, ele rouba de tudo. Isso é o tolo. Mas o homem transformado, passado pela moinha de Deus, não. Esse não. Esse é homem que olha para Deus. Se olhar de lado, fica tolo também. Amém? Salmo 53, versículo 1, de novo. Imagina o tolo em seu íntimo. Deus não existe. Corromper-se e pratica iniquidade, e já não há quem faça o bem. Esse versículo tem uma outra versão, a gente pode encaixar ele. Se você já viu aquela pessoa que sai da presença de Deus dizendo assim: eu não, lá está tudo bagunçado. Esse é um tipo de tolo que está aqui. Entendeu? Eu não vou lá mais porque não, lá ninguém presta. Isso é um tolo. Deus não está lá mais. Deus está em tudo que é lugar, tá? Basta você dar lugar que ali a glória dele vem com certeza na minha e na tua vida. Então o tolo, no seu íntimo, por dentro ele diz: eu acho que Deus não está nesse negócio não. Isso é conversa de tolo. Não usa esse tipo de conversa. Porque Deus, se você e eu darmos lugar, ele vai estar em todos os lugares que você indicar. E mesmo sem indicar, ele é dono de tudo. Viu? Não tenha pensamentos tolos. Salmo 143, versículo 2 diz: entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Era uma ordem para o povo de Deus, isso no tempo da lei: não leve o teu servo ao julgamento. Viu? Não leve o seu servo, pois nenhum ser vivo é justo. Já viram? E é mesmo, a gente vê um juiz julgando, não é? A gente pensa: esse homem nunca errou. Quantos juízes aí estão, um exemplo aí de um grande órgão, né? Que a gente está vendo aí a ladroagem, puxando a sardinha para um lado e armando casinha e fazendo tanta coisa errada, entende? Eles são juízes. Mas o verdadeiro juiz, a Bíblia diz que ele é justo. Então cuidado quando você for julgar alguém. Não julgue do seu modelo. Aliás, nem te deram direito para isso. Pai, Filho e Espírito Santo não te deu e nem me deu o direito de julgamento sobre a vida de ninguém. Vai orar por ele que é melhor. Vai pagar o preço por ele, que você vai ver como Deus vai tirar ele daquela situação, e aquilo hoje que está nele, que te deixa contrariado, vai se transformar em coisas que vai te gerar gozo. Tenha mais amor pelo teu próximo. Deixa de ser juiz, porque um dia tu serás julgado, não só pelos meus e os teus pecados, mas será julgado também pelas nossas ações contra aqueles que Deus diz ser meninas dos olhos dele. Amém? Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Vocês entendem quem busca a Deus?
Geralmente quem não busca fica de lado disso aí, é um santarrão. Não é assim? E a Bíblia está aqui falando, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Só vai entender quem busca a Deus, quem busca também. Mas no meio da igreja fria de hoje, uma pessoa quando ele busca a presença de Deus, das formas que o Senhor requer que nós venhamos a buscar, ele incomoda. Porque ele é muito direto. Ele incomoda porque quando ele abre a boca lá no púlpito, Deus usa e revela o que está errado dentro daquela igreja. Ele incomoda, ele é taxado como o profeta chato, o pastor chato. Esse homem aí é duro, essa mulher é dura. Não é que ele é duro ou ela é dura. Não é porque eles são diferentes. Você e eu temos a mesma força que Deus aplicou na vida deles, aplicou na minha vida e na tua vida. Vá buscar também que você terá essa autoridade. Vá buscar também que Deus vai fazer notório o nome dele na tua vida e na minha vida. Para de perseguir o teu irmão, porque ele busca a Deus. Se ele anda em simplicidade, em aliança com Deus, e não passa por cima de ninguém, até isso incomoda. Aproxime de quem brilha, de quem tem poder de Deus. Aproxima, vai aprender com ele, com ela, vai passar por onde eles passaram, para que você entenda o preço da santidade na vida dele. Porque falar dele é fácil, ser ele é outra coisa, né? Vamos para o último versículo, eu estou com pressa para não passar do tempo, né? 1 João, capítulo 1, e versículo 8 diz: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É o que eu sempre digo aqui. A verdade não está em nós. Se eu começo a dizer que eu não tenho pecado, eu estava falando disso antes, mas eu vi essa leitura, ficou numa outra parte aqui. Então assim, se nós declararmos que não temos pecado, já estamos até então pecando, né? E estamos de uma certa forma enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Não é a carne, nem o que eu digo, o que eu quero falar aqui, que é a verdade. A verdade está na palavra, está na vontade de Deus. A verdade quando você dá um tempo para Deus entrar e reger a minha e a tua vida. A verdade quer fazer parte da minha vida e da tua vida, porque esta carne é mentira. O que você olha em volta de você é mentira. Nós estamos abaixo, como a Bíblia diz, embaixo desse tremendo mundo de pecado. Mas mesmo nesse monturo de coisa ruim, de coisas difíceis, Deus desce com mão forte e diz: olha, vós sois a luz no meio da escuridão. Vós sois bênçãos, joias raras, que eu escolhi a dedo para salvar e resgatar deste mundo. Entendeu? Então não julgue o teu irmão, não. Talvez tudo que ele passa, né? Porque Romanos 13:10 diz que não há nenhum justo na face da terra. E não é você que vai se determinar justo, nem eu. O que vai justificar isso na nossa vida é o teu próprio esforço diante de Deus. Deus não te deve, preste bem atenção nisso. Hoje é dia 28, eu estava achando que amanhã já era... Estou doido que chega 2023. E eu quero agradecer a todos que fizeram parte desse trabalho hoje. Se você anotou, você vai entender melhor. Hoje eu estou meio agitado, gago. Então assim, você vai entender melhor o que eu quis dizer, não. O que a palavra está dizendo. Não é quis, não, eu disse, né? Leia, compreenda mais a palavra de Deus. E pastor, mas eu leio, não consigo ver nada. A presença. Busque a presença de Deus e Ele vai te dar a interpretação. Mas não seja, não julgue ninguém, viu? Ande cuidando da sua vida, que é bem melhor, viu?
Você não consegue atrasar ninguém e nem adiantar ninguém. Você não consegue de maneira nenhuma justificar a alma de alguém diante de Deus. Cada um de nós temos que levar a nossa cruz, zelando e vivendo em comunhão com os nossos irmãos. Não seja contendeiro, nem porva no meio do povo de Deus, viu? Mas seja homens e mulheres orientados pela vontade e o desejo de Deus. Amém? Vamos embora para casa? Eu já estou em casa, né? A paz do Senhor, irmã Renata Magalhães. Vamos orar e glorificando a Deus por essa palavra de hoje. Hoje eu estou meio desconectadão, é o tempo, viu? O tempo muda, eu mudo junto. Fico mais agitado e dor para todo lado. Mas isso aqui tudo fui eu que plantei, viu? Vocês não têm culpa, não. Eu tenho que glorificar a Deus por estar ainda por estar aqui ainda. Por Deus ter me dado tempo de viver entre todos que eu conheço, aplicando a palavra de Deus e procurando ser justo. Vocês entenderam o que eu disse? Procurando. Pastor, por que você disse isso? É simples. A Bíblia diz assim: seja justo ou seja santo como eu sou santo. Quer dizer que a nossa caminhada aqui na terra é procurando nos ajustar, é procurando nos santificar. Quer dizer que ninguém aqui na terra vai chegar a 100% de santidade. Porque um dia está santo, outro dia já cai uma palca ali, nós já pecamos. Aí nós pecamos todos os dias. Tá? Que Deus vos abençoe. E vamos orar agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida e na tua vida. Bendito Deus, nosso Pai, rico em tudo que nós conhecemos e também além daquilo que nós conhecemos. Dono de todo o universo, dono da nossa vida e que tem zelado de nós com mão forte e feito a diferença acontecer. Livra, Pai, cada um de nós, todos que estão aí, das armadilhas que a carne prevê para nossas vidas. Quebre todo o projeto de Satanás, para que a nossa carne não venha, Pai, nos levar à condenação. Mas que o Senhor seja, Pai, autorizado por todos nós a entrar dentro de nós e reparar todas as falhas que nós temos. Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Visite cada vida agora, se está aqui na cidade, no sítio, se está num caminhão, se está num posto, aonde estiver, que o Senhor possa visitar todos, aonde eles estiverem, Pai. Visite em nome de Jesus. Dê uma noite de sono e de bênção e de cada dia, Pai, mais força para cada um que te dá crédito. Pai, nesta noite apresento a vida da irmã Josefa, do seu esposo, seus filhos e filhas, todos os seus netos, genros e noras. Que esta família seja, Pai, como uma semente de bem-aventurança nessa terra. Que ao longo dos anos todos possam ver quão grande o Senhor é na vida deles. Ah, Senhor, que por coisas que essa família já passou, mas o Senhor os livrou e manteve eles de pé para a honra e glória do Teu nome. Zele de cada um, Pai, que faz parte desta família. Deus, também nesta noite apresenta a vida do Diadema, aonde ele estiver. Esse a qual o Senhor escolheu, lá no ventre, eu sei que o Senhor escolheu. E o Senhor vai dar cada dia mais, Pai, o entendimento ao Teu servo, abençoando até então seus filhos, a sua esposa. E que a sua presença possa ser, Pai, vista através desta família, a família do Diadema. Há algo que para muitos parece impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Cuide, Zele, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Deus, apresenta a vida da Kelly Passamay, do Júnior Passamay e toda a família que é ligada a eles. Que o Senhor preencha de dias de vida e vida essa com abundância, de saúde, e que eles não se preocupem, porque grandes são as coisas que o Senhor está removendo para que eles possam passar. O Senhor está removendo algo para que eles dois consigam passar e passar sobre a Tua segurança. Seja o que for, está quebrado em nome de Jesus. Porque o Senhor
é quem peleja e nós calaremos. O Senhor é que entra nas nossas lutas. E assim, meu Deus, entre cada dia mais. Gere cada dia mais intimidade na vida do Júnior Passamar e de Kelly Passamar. Porque o Senhor está aí quebrando uma grande barreira. E esta barreira, neles não vão nem ver. Se ver, vai ser só um pedacinho. Porque grande é o seu livramento para a vida dos que estão ligados, aleluia, à vida deste casal. O Senhor é Deus longânimo. O Senhor é Deus que muda cativeiro. E eu creio, Pai, que o Senhor está mudando um cativeiro em volta deste casal. Que nenhum tipo de cativeiro venha prender a vida dos teus servos. E assim seja o Senhor maior na vida deles. Sempre, sempre e amém. Deus também apresenta a saúde de minha mamãe, que hoje já levantou melhor. Que o Senhor possa, Pai, conduzi-la como sempre conduziu, com sua mão forte, dando a ela o gozo e o prazer de contemplar todas as suas benfeitorias, todos os seus planos que o Senhor fez na nossa vida, nos filhos que são os meus irmãos. Que o Senhor visite cada um deles. Visite, porque o Senhor é Deus. Deus também nesta noite apresenta a vida do pastor Cidercino, da pastora Joana, da irmã Joana e da pastora Maria Aparecida. Que o Senhor continue fazendo a diferença na vida deste casal. Que o Senhor faça com que eles vejam o raiar do sol amanhã, cada vez mais alegre e feliz, sabendo que o Senhor é quem está nessa peleja e que nenhum sonho pode ser quebrado. No livro de Jó 42, e versículo 2, Jó declara ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos ou pensamento pode ser quebrado, pode ser destruído, porque o Senhor tem planos nesta família. E que o Senhor continue com o seu nome sendo engrandecido pela vida do pastor Cidercino, da pastora Maria e da irmã Joana. Também apresenta a vida do pastor Gilmar e missionária Cida Lima, lá no estado do Piauí. Que o Senhor continue acrescentando dias de bênção e de maravilhas. Entre na saúde, Pai, na vida espiritual de cada um, e aumente a tua tocha, porque eles estão dando lugar para isso. Deus, não mostre, não deixe que eles vejam nenhum muro diante deles, mas que seja a tua graça, a tua benevolência, a tua misericórdia, é que eles vão olhar para o Senhor, e essa estrada vai estar livre de barreiras, porque o caminho que o Senhor faz, não existe barreira. E assim, desta maneira, nesta noite, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, também apresentando a todos que estão assistindo este trabalho, a causa de cada um, se é enfermidade, se é problema com advogado, Senhor, se é prejuízo, seja o que for. Ó Deus, se é coisas espirituais, se a macumbaria está quebrado, que ninguém que serve a Deus, o macumbeiro não tem poder para matá-los, não tem poder para atingir, porque tem que atravessar o teu escudo. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos tenham uma noite de salvação. Glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo é fiel. A irmã Antônia Lima, fica com Deus e até amanhã. A senhora chegou bem no final aí. Fique com Deus e amanhã estaremos aqui, viu? Ore pela minha vida, a vida da minha esposa. Somos carentes de suas orações. Amém? E até amanhã.